Bem-vindos a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck. E eu sou a Elisa Luxim. Hoje nós vamos estudar os capítulos de Jacó 1 ao 4. E eu tô muito animada para estudar esses capítulos, porque tem uma mudança, assim, na forma da escrita que eu gosto bastante. E nesses capítulos acontecem muitas coisas legais e tristes também, porque Nefe morre, nosso querido Nefe. Morre aqui no capítulo 1. Daí no capítulo 2, só para dar um resumo, né? Jacó fala um pouco sobre imoralidade e ele fala especificamente para os homens. Aí no capítulo 3 ele fala aos puros de coração, fala um pouquinho sobre os lamanitas e as coisas que eles estavam fazendo corretamente, chama os nefitas ao arrependimento novamente. E daí no capítulo 4 ele fala um pouco sobre os profetas, sobre a oferta que Abraão fez de Isaac. Então, para a gente começar, Elisa, tem alguma coisa que tu gostaria de compartilhar do capítulo 1? Capítulo 1 que eu tava pensando é que Jacó, ele acabou de, assim, nesse processo ali que Nefe morre, ele toma uma responsabilidade muito grande, né? De Uhum, se tornar o novo líder, o novo guia espiritual. E eu tava pensando sobre isso às vezes, na questão de gerações. Às vezes eu me pego, a minha mãe tá me visitando agora, e às vezes eu me pego pensando, poxa, agora é minha vez. Ela tá aqui, tá pra me ajudar, né? Ela não morreu. Espero que isso não venha em muito tempo. Mas agora os filhos são meus e é minha responsabilidade, né? uhum, E eu fico imaginando o peso, a carga, a dificuldade para Jacó de ter essa responsabilidade. E algumas das coisas que eu gostei que ele escreveu ali no versículo 4. Ele falou, por amor a Cristo e para o bem de nosso povo. Ele falou sobre a questão do que ele estava pregando, ensinando, e sobre o que ele devia gravar nas placas, né? E eu pensei que eu substituí, em vez de nosso povo, eu coloquei minha família também, que o que eu devo fazer, né? As coisas que eu devo registrar, as coisas que eu devo ensinar, tem que ser por amor a Cristo e para o bem da minha família. Então, os dois grandes mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo. E aí no 7 ele fala, né, como ele trabalhou diligentemente, ele usou a palavra a fim de persuadi-los a virem a Cristo, participarem da bondade de Deus. E no 8 ele fala de novo, prover a Deus que pudéssemos persuadir todos os homens a não se rebelarem contra Deus. uhum. E aí eu fiquei pensando nisso, nessa responsabilidade como mãe que eu tenho de persuadir. E eu me vejo muitas vezes usando outros verbos. Forçar. Oh, tu leu aqui no meu livro. Não. Porque eu escrevi assim, ó, meu trabalho como mãe não é forçar ou controlar, mas sim persuadir, guiar, encorajar, apoiar. E eu tenho visto, assim, nos últimos dias, meu filho tem estado com alguns comportamentos desafiadores para mim. E eu me vejo muitas vezes indo pro lado de tentar forçar ou controlar ele, né? E essa escritura aqui veio para mim, assim, boom, você não tem que forçar, você não tem que controlar. Sua responsabilidade é persuadir. E agora minha pergunta pra ti, Bianca, o que que tu acha? Qual a diferença? O que que significa, sei lá, qual o conceito de persuadir? Tem algum pensamento sobre Eu, isso? eu também fiz uma marcação nesse versículo 7 e, na verdade, eu pensei sobre a persuasão, mas eu pensei sobre a palavra diligentemente, quando ele fala ali, portanto, trabalhamos diligentemente entre o de nosso povo. E eu achei interessante que ele falou diligentemente e não perfeitamente. Hum, Eu acho que às vezes a gente confunde a diligência com uma perfeição, com a necessidade de ser muito bem feito, né? E E daí eu pesquisei o significado de diligência e hum, fala que é uma aplicação ativa, ou quando você faz algo ativamente
ou quando você está aplicada a algo, ou quando você faz algo de modo zeloso ou cuidadoso. Conectando com a persuasão, eu achei interessante porque às vezes a gente quer que as coisas sejam feitas exatamente da forma como está na nossa cabeça, né? Mas Uhum. os filhos têm a cabecinha própria deles. E eles têm um modo de fazer as coisas que é o único deles, que é intrínseco da personalidade deles e das características que eles têm. Algumas crianças vão ser mais rápidas a responder, outras vão ser mais devagar para processar os nossos pedidos, outras vão ter ânimo para fazer, outras não vão ter ânimo nenhum, nenhuma motivação. E daí entra a persuasão e a nossa diligência, que é você fazer um esforço constante, zeloso, cuidadoso, em ajudar eles a entender a importância, talvez, de algo que eu acho que é o que acho que é o que Jacó está tentando fazer aqui. Ele está tentando persuadir as pessoas a virem a Cristo. Ele está ali convidando. E tá meio confuso tudo que eu tô falando. Na minha cabeça é tudo muito claro, mas quando sai da minha boca sai assim um Não, eu acho que monte tá de bem lã. claro. Mas eu acho que essa diligência em persuadir, ela é muito importante, mas ela não precisa ser perfeita, porque quando a gente força, né, a gente está querendo que algo seja feito do nosso jeito. É difícil entender que a gente não pode realmente forçar a criança, mas que a gente precisa fazer com que ela entenda, ou talvez ela não precise entender, mas ela precisa estar motivada, a gente precisa encontrar uma forma de motivar ela a fazer aquilo que precisa ser feito, sem que ela se sinta obrigada. Eu achei bem interessante a questão da diligência junto com a palavra persuadir, né, em vez de forçar. Eu encontrei um artigo aqui, ó. Fala convencer não é persuadir. Porque quando eu pensei na palavra persuadir, eu pensei em convencer, né? Persuadir alguém parece que eu vou convencer, mas aqui a pessoa tá falando que nesse artigo que convencer vem da palavra vencer. Então é como se você estivesse vencendo, né? Existe Um argumento, né? uma, uma Uma... briga ali. É como se a gente estivesse contra a outra pessoa, né? E nós não queremos estar contra os nossos filhos. Mas aqui fala que a persuadir vem do latim persuadere, que numa tradução livre significa aconselhar alguém até que este concorde em fazer o que queremos. E aí, esse até que este me lembra da diligência, né? Uhum, Uma das coisas que eu penso sobre a diligência, na minha mente, às vezes é similar com persistência, uhum, né? Porque não é na primeira vez que eu vou pedir, né? Não é na primeira vez que eu vou explicar que o meu filho vai aceitar fazer, concordar com o que eu quero, né? Às vezes vai levar muitas e muitas vezes, e às vezes falta paciência para, né? Falta aquela diligência de continuar insistindo até que entre ali na cabecinha. E eu penso, quantas vezes Deus não é diligente comigo, né? Quantas vezes que eu sou cabeça dura, e Deus está lá constantemente tentando me persuadir, diligentemente, né? Buscando persuadir para que eu faça a coisa certa. Ah, eu ainda acho que tô nesse. Eu ainda tô mastigando esse conceito na uhum, minha mente, bem. Ah, mas eu não tenho nem o que falar na questão da prática, né? De o que seria. Inclusive, se alguém que estiver ouvindo e tiver alguma coisa que acha que vai ajudar, manda aí uma mensagem para nós, que eu tô precisando saber como eu posso persuadir melhor o meu filho. uhum. Eu, Uma coisa, porém. Ah, pode falar. eu só ia comentar que, claro que para mim é muito mais fácil falar sobre persuasão, porque minha filha é bem mais velha que o Imo, né? Então eu acho que ela vê razão de forma muito mais clara, né? A gente consegue ter conversas e conversas extensas às vezes, né? Assim, trocar várias sentenças e ela vai argumentar, e daí eu vou responder, daí eu vou argumentar, né? Então, eu acho que é bem diferente de estar trabalhando com uma criança de
2, 3, 4 aninhos. Mas eu percebi que para minha filha, para eu conseguir persuadir ela, eu preciso ter fatos, eu preciso ter coisas concretas, assim. Principalmente com coisas do dia a dia, né? Eu não tô falando, apesar de a gente estar aprendendo isso no livro de Mormon, eu não tô falando sobre coisas espirituais, porque eu acho que é um pouco diferente. Mas com coisas do dia a dia. Por exemplo, eu já falei várias vezes sobre a importância do sono, sobre a importância de ter um horário fixo para dormir, sobre a importância de ela ter no mínimo 9, 10, 11 horas de sono por noite, para que o cérebro dela possa ter o desenvolvimento, necessário e tal. Mas não importa quantas vezes eu fale sobre isso e eu tente convencer ela de que isso é o melhor, porque eu sei que é o melhor, ela não me escuta. Aí eu decidi, então tá, vamos assistir um vídeo sobre isso. Eu vou te mostrar um médico falando sobre esse assunto. Eu vou encontrar artigos na internet que você possa ler para você ver que não sou só eu que estou falando. Existe toda uma ciência por detrás disso. A gente leu e dela começou a ficar mais convencida sobre isso. Aí nós fomos no médico essa semana, na sexta-feira, e e a médica falou sobre isso. E agora clicou na cabeça dela e ela, eu preciso dormir. Eu preciso, é realmente importante que eu durma. Eu não posso ficar acordada até o horário que os meus pais ficam acordados, porque os meus pais precisam de menos sono do que eu, sabe? E agora ela foi persuadida, não por mim, necessariamente. E é o que eu acho que esse é um processo muito natural, né? A princípio, as crianças vão ser só persuadidas pelos pais, né? Nós somos os maiores influenciadores. Mas conforme eles vão ficando mais velhos, eles passam a ser persuadidos por amigos, por outras pessoas. E aí existe um perigo, né, nisso. Mas também, dependendo da situação, a gente pode usar isso para o nosso benefício, né? Que foi o meu caso. Mas tu tentou diligentemente Ah, sim. persuadir, né? Eu não E desisti. exato. Eventualmente clicou, né, na cabeça. Muito legal isso. É O- verdade. o- Agora que a gente tá falando, e eu tava lendo aqui o que eu marquei também nas, depois, nos próximos versículos, eu parece que conecta com esse negócio de persuasão. Tá falando sobre Nef, né? Que Nef morreu. E, e fala como o povo amava Nef. Uhum. E falava o que Nef fez por eles. Eles falavam, o povo amava Nef profundamente por ter sido seu grande protetor, ter empunhado a espada de Labão em sua defesa e trabalhado todos os seus dias por seu bem-estar. Portanto, o povo queria que a memória de seu nome fosse conservada. E aí me fez pensar, né, o poder que Nef provavelmente tinha de persuasão, de onde que vinha esse poder de persuasão, que o povo amava ele tanto. E eu sinto que quando eu amo alguém, eu tendo a acreditar mais nessa pessoa, eu tendo a seguir. Ao mesmo tempo, eu vejo que às vezes minha mãe ainda tenta me persuadir em algumas coisas e eu ainda sou cabeça dura, né? Talvez é um negócio de filho. Mas acho que quanto mais amor e respeito a gente tem por uma pessoa, mais fácil é de nós nos sermos persuadidos por ela. E, e esse amor que as pessoas tinham por Nef veio, eu escrevi aqui, pela proteção que ele deu física e espiritual. Espiritual porque ele foi um grande líder espiritual para eles, mas também física porque ele fala que ele empunhou a espada de Labão em defesa deles. E acho que não sei, agora eu tô pensando, meio que um puxão de orelha pra mim. Às vezes eu sou muito assim, deixa acontecer, deixa meus filhos se virarem. E talvez, é, talvez seja o espírito agora me dizendo, né? Talvez que eu preciso proteger um pouquinho melhor os meus filhos, em vez de deixar eles se virarem tanto, demonstrar um pouco mais desse amor, desse carinho. E assim, eu tenho vivido nos Estados Unidos já faz 10 anos, quase. E aqui o maternar é um pouquinho diferente da cultura brasileira. No Brasil, ainda os pais são muito protetores, eu diria. E que não é necessariamente uma coisa ruim. Eu acho que porque
eu estar envolvida nessa cultura mais americana por tanto tempo, eu já virei, como diz minha família, me americanizei. Meio que, só deixa, né? Se vira, vai, faz sozinho. Mas agora eu tenho percebido com a minha mãe estando aqui, o quanto que ela tem esse senso de proteção e como essa é a maneira que ela tem de demonstrar amor, né? E talvez é uma maneira, é o Senhor me chamando a atenção, dizendo que eu posso fazer um pouquinho mais disso, né? Claro que existe o benefício deles se tornarem independentes e tudo mais, se virando, mas eu, como mãe, posso tentar fazer um pouquinho mais como Nef, como a minha própria mãe, e dar um pouquinho mais dessa proteção física e espiritual para demonstrar amor pelos meus filhos. Quem sabe é isso que eles precisam para eu conseguir persuadir eles. Eu gostei muito que tu conectou o amor que eles sentiam por Nefe com o poder de persuasão que ele tinha sobre as pessoas, sobre o povo dele, porque é sobre isso. Se nós não estamos conectados emocionalmente com os nossos filhos, eles não vão aprender da gente. Se a gente não sente essa conexão emocional, se o coraçãozinho deles, naquele momento, não se sente segura, ou não sente seguro, ou não sente que a gente tem, naquele momento, o melhor interesse, né? Como é que chama? Se eles não percebem que a gente está pensando no que é melhor para eles, no bem-estar deles, naquele momento o coraçãozinho deles vai se fechar pra gente, né? Não significa que eles não vão sentir o nosso amor, que eles não se sentem amados ou que eles não sabem que a gente ama eles, mas o coraçãozinho deles vai se fechar para aprender. E faz muito tempo que eu estudo sobre esse tópico, sobre o coração, e é algo que me fascina, assim, eu vejo constantemente nas escrituras o Pai Celestial mencionando o coração, aqui, inclusive, nesse capítulo, no versículo 15. Fala, fala sobre quando o povo começou a endurecer o coração e começou a praticar a iniquidade, né? Então, eles não se permitem mais ser persuadidos. Eles não permitem que o Espírito ensine, porque o coração deles está duro, né? E é quando então, eu acho que para persuadir, realmente a gente precisa estar conectado com os nossos filhos. Eles precisam se sentir seguros, eles precisam se sentir amados, eles precisam entender que a gente não está tentando atacar eles, não está fazendo ali uma crítica à pessoa deles, né? Mas que o que a gente está tentando fazer vem de um lugar de amor. E isso é muito difícil no dia a dia, porque no dia a dia é loucuragem. É sobrevivência. Não é? Quando tu tem, sei lá, janta para fazer, aí tem uma atividade da igreja para planejar, e tu tem, sei lá, trabalho, a casa tá suja, a criança tem dever, tá uma loucura. E você ainda precisa daí tá corrigindo um comportamento ou ensinando alguma coisa, e é difícil conseguir ter esses momentos de conexão. Às vezes, talvez eu tenha mencionado isso, mas eu não lembro se foi numa conversa nossa, assim, ou se foi no podcast. Mas quando eu começo o homeschooling de manhã com a Mayara, a gente geralmente começa com cantando hino, fazendo um devocional, a gente faz uma oração, e a gente começa com inglês, e ela lê, tem várias palavras que ela está aprendendo, ela lê essas palavras, e tem algumas que ela tem dificuldade para pronunciar, que ela está indo, tá até fazendo fonoaudiólogo para trabalhar essas palavras. E às vezes a gente vai começar ler essas palavras e quando eu corrijo a primeira palavra, ela já fecha o rostinho e eu já sinto, não vai dar bom. Não, não vai dar certo. E de fato, ela para de me ouvir, ela vai ficar combativa e ela vai sentir que tudo que eu tô fazendo é um ataque pessoal. Aí, quando eu percebo que isso está acontecendo, eu comecei a fazer isso, deve fazer umas 2, 3 semanas, não sei. Eu olho pra ela, antes de começar, eu falo, filha querida, eu quero que tu olhe pra mim agora e lembre que eu te amo muito. Que se eu fizer alguma correção, é porque eu te amo, é porque eu quero que você tenha muito sucesso, porque eu quero que você aprenda, porque eu quero que você consiga falar essas palavras que são difíceis, porque eu acho que deve ser difícil não conseguir, às vezes, se comunicar ou não ser entendida. E tudo que eu mais quero no mundo é que você consiga fazer isso. E é só por isso que eu tô te corrigindo, tá bom?
E daí eu dou um abraço nela. Isso faz toda a diferença do mundo. A partir do momento que eu faço isso, eu posso corrigir ela 10 vezes consecutivas. Que ela vai continuar tentando, porque ela tá motivada, porque ela sabe que o que eu tô corrigindo ela não é pra. Eu não tô sendo chata. Eu não tô querendo machucar ela. Mas é porque eu quero muito que ela consiga. E eu sei que ela tem a capacidade. E eu falo pra ela, filha, eu sei que tu pode. Eu sei que tá dentro de ti a capacidade. E é por isso que eu vou tentar te ajudar, beleza? A gente tá trabalhando juntas, nós somos um time. E daí eu consigo persuadir ela. Ou corrigir Sim, ela. eu achei muito legal isso. Fez lembrar. É que às vezes eu me sinto assim, tô fazendo tudo errado, né? Mas me fez lembrar de uma situação que eu acho que eu tô fazendo certo. Ahn, meu filho, ele começou agora a fazer coisas mais arriscadas. Sabe quando a criança começa a empurrar a cadeira assim pra trás? E ele começou a fazer isso na cadeira pra comer. E eu fico com medo, né, que a cadeira vai cair, ele vai bater a cabeça. E às vezes eu corrijo ele, falei, não faz isso, não faz isso. E aí eu comecei agora a falar, filho, não faz isso, porque se você fizer, você pode cair atrás, bater sua cabecinha, você vai chorar, vai doer muito. Mamãe te ama muito, não quer que doa a sua cabecinha. E aí eu vejo que às vezes ele para. Ah, e me fez lembrar disso, do que você está falando, né? Realmente, quando a gente. É o método que a gente usa, é a motivação que a gente usa. Lembrar eles que a nossa correção vem de amor, não de autoritarismo, né? Não só porque eu sou a mãe, você é o filho, você tem que me obedecer, ponto final. Não, vem porque eu sei as consequências, as possíveis consequências disso, né? Eu quero o teu sucesso, como tu disse, eu quero a tua felicidade, eu sei que isso vai te fazer mais feliz, né? Vamos lá? Tô no teu time, né? Não tô tentando te convencer, estou tentando te persuadir porque eu te amo. E talvez eu precise fazer isso em mais aspectos, Eu também. quando em outras correções, né? Durante o dia a dia. Mas às vezes a gente tá ali, como tu disse, na loucuragem do dia a dia, é muito difícil parar e pensar, né, como a gente vai comunicar certa coisa. A gente só corrige e pronto, final. Mas como a gente corrige, a motivação daquela correção faz uma diferença enorme. Queria falar sobre o versículo 19, quando Jacó começa a falar sobre o ofício dele, né? No caso, o ofício tem a ver com o sacerdócio, a responsabilidade dele como líder espiritual, falando dele de José. E aí me fez pensar sobre o meu ofício como mãe. Eu escrevi assim: a maternidade também é um chamado, só que não tem desobrigação. É um chamado vitalício, né? Uma vez que você se torna mãe, você vai ser mãe para sempre, para a eternidade, daquela criança, daquele ser. E ele fala como ele e José magnificamos o nosso ofício para o Senhor, tomando sobre nós a responsabilidade de responder pelos pecados do povo, se não lhes ensinássemos com diligência a palavra de Deus. E aí me fez pensar de novo, acho que a gente já comentou sobre isso em episódios passados, sobre a minha responsabilidade como mãe de ensinar os meus filhos entre o certo e o errado, o caminho que eles precisam trilhar para voltar a viver com o Pai Celestial. E que se eles falharem de chegar na presença de Deus, porque eu não ensinei, então a culpa é minha. Uma coisa é se eles falharem porque eles escolheram, né? Mas uma coisa é se eu ensinei errado ou se eu não ensinei alguma coisa, ah, vai recair sobre mim. Então é uma responsabilidade muito grande esse ofício. No versículo 17, ele fala que é uma missão do Senhor que ele recebeu. Essa é a nossa missão. Eu achei legal isso que tu comentou, porque meio que vai com um comentário que eu tenho do segundo versículo do capítulo 2. Jacó fala assim: Agora, meus amados irmãos, eu, Jacó, de acordo com a responsabilidade que tenho para com Deus de magnificar meu ofício com sobriedade e para livrar minhas vestimentas de vossos pecados, venho hoje ao templo para declarar-vos a palavra de Deus. Quando eu li essa escritura, eu achei interessante porque eu senti que foi tipo assim, ó, eu lavo as minhas mãos de vocês. Eu vou
Eu tenho uma responsabilidade, eu tô aqui para cumprir essa responsabilidade. E o tom que ele fala, a princípio, assim, é como se ele tivesse meio que cansado, assim, sabe? Não sei, daí no versículo 3, porque ele continua falando: E vós mesmos sabeis que, até aqui, eu tenho sido diligente no exercício de meu chamado. Hoje, porém, sinto-me curvado sobre o peso de um desejo e ansiedade muito maiores pelo bem-estar de vossa alma do que senti até agora. E eu achei incrível, né, o quão a sério ele levava essa essa responsabilidade. Ele tinha um compromisso com Deus e ele se comprometeu realmente, né? Ele tinha um comprometimento pessoal em cumprir com a responsabilidade dele, que é a mesma coisa que a gente tem. A gente também tem esse compromisso com Deus. A partir do momento que a gente escolhe se tornar mães, né? Que a gente recebe os nossos filhos no nosso lar, a gente faz esse compromisso com Deus de cuidar deles, de ensinar eles. E, e eu sinto, assim, que hoje em dia a gente está vivendo numa época de pouco compromisso comparado com, com o quão importante os compromissos eram antigamente, né? Porque, claro, a gente vive numa sociedade que se fala muito mais e se tem muito mais ansiedade, depressão, e todas essas coisas afetam nossa habilidade de nos comprometer, e eu entendo, mas ao mesmo tempo eu sinto que por causa disso a gente tá ficando meio mole, assim. Sempre tem uma desculpa pra gente não cumprir com determinado compromisso. E eu não sei, às vezes eu me pergunto, pra mim mesma, assim, às vezes eu me pergunto sobre o meu compromisso pessoal para comigo, quando eu falo, eu vou beber mais água. Eu sei que eu preciso beber mais água. Essa é uma das minhas dificuldades constantes. Tive uma consulta lá com a nutricionista, ela me falou, Bianca, tu precisa beber 3 litros de água todos os dias para o teu corpo funcionar bem. E ok, me comprometi com ela e comigo mesma que eu vou fazer isso. E daí eu começo, passa 2 semanas, 3 semanas. Quando deu um mês, eu já começo a falhar. E eu começo a ter uma dificuldade muito grande em manter um compromisso pessoal comigo mesma. E eu vejo isso sendo assim meio que um padrão na sociedade, na minha vida, e eu sinto que isso não era tão evidente antigamente. O que eu acho admirável de Jacó, quão comprometido ele era, porque o que ele vai falar agora não é nada fácil. Uhum. O que ele vai ensinar, o que ele vai corrigir do povo dele, não é algo fácil. E ele não se esquivou da responsabilidade dele de chamar o povo dele ao arrependimento, só porque era um assunto difícil, constrangedor, né? Ele fala de dois assuntos principais aqui, uma questão do orgulho, o orgulho em questão de riquezas, e ele fala sobre a castidade. E falar sobre castidade é um assunto difícil em qualquer lugar, né? Mas ele não se esquivou dessa responsabilidade. Pode ser um assunto constrangedor, né? Ele podia ter dito, Deus, mas muito difícil, né? Vou falar só sobre essa parte. Ou vou só falar assim por cima. Não, ele foi direto, ele estava comprometido. E é interessante de ver que às vezes a gente pensa, o profeta tá falando lá, né? É fácil para ele falar. Mas é interessante porque Jacó ele menciona os sentimentos que ele estava tendo. Ele fala que no 3 peso de um desejo e ansiedade. Ele fala no 6 sim, entristece minha alma, faz-me encolher de vergonha ante meu Criador. Então, ele tinha ansiedade para falar sobre esse assunto. Ele estava sentindo tristeza, vergonha. E no 9 ele fala: pesa minha alma por ser compelido por causa do estrito mandamento que recebi de Deus. Então, acho que foi assim: tipo, Deus disse, vai lá e ensina. Mas tem mesmo que ensinar? Vai lá e ensina. Tá bom, né? Não tem saída, eu vou ter que fazer. E ele foi e ele fez. Ele estava comprometido. E aí fez pensar sobre mim.
quantas coisas às vezes são difíceis, ou às vezes, né, que a gente tá falando sobre ser diligente em persuadir, quantas vezes no meu processo ali de persuasão, de ensinamento, tá muito difícil, eu só desisto. Então faz do teu jeito, né? Quão insistente ou quão direta, quão diligente eu preciso ser e comprometida para ensinar e para corrigir as coisas que realmente são importantes. Quão disposta nós estamos a sair da nossa zona de conforto, nos sentir desconfortáveis para poder ensinar os nossos filhos. E um detalhe, ali no versículo 5 ele diz que: Ouvi-me, porém, e sabei que, com o auxílio do onipotente Criador dos céus e da terra, posso falar-vos a respeito de vossos pensamentos, de como estáis começando a cometer pecado. Pecado esse que me parece muito abominável, sim, abominável a Deus. E eu achei esse versículo interessante porque a gente sabe, né, que todo pecado começa no nosso pensamento. Mas o que eu entendo aqui é que muitas das coisas talvez não haviam acontecido ainda. Os homens estavam, porque aqui especificamente ele está falando para os homens, né? Ele deixa bem claro aqui. Mas porque ele era um profeta, Deus estava mostrando para ele o que o povo precisava ouvir, de acordo com os pensamentos deles. E eu me vejo muitas vezes, não como Jacó, assim, profetizando, mas como mãe, eu consigo muitas vezes perceber os pensamentos da minha filha. Eu consigo observar o comportamento dela e eu consigo conectar. E assim, é muito engraçado como eu consigo ver o que vai acontecer. E às vezes eu falo para ela, filha, olha, presta atenção nisso, porque isso vai te levar a isso. E ela fala, ai, como que tu sabe? Já vivi muito. Muitas coisas realmente eu já vivi, eu já passei, mas muitas coisas eu sinto que é o espírito, e eu falo para Eber, ainda essa semana eu falei para ele, eu sinto que é o espírito que tá me mostrando, que tá meio que colocando um alfinete assim no comportamento, assim, sabe? Como se estivesse num quadro na parede. Ele coloca um alfinete e fala, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui você precisa prestar atenção. Presta atenção nesse comportamento. Pondera sobre como que você pode ajudar sua filha a aprender mais sobre esse assunto. Como que você pode preparar ela para essa fase que tá para vir. Esse comportamento aqui talvez vai prejudicar ela daqui a pouco. E você precisa ser proativa, Bianca. Sabe? Não deixa para as coisas acontecerem para você reagir. Você percebeu que está começando aqui agora. Se você começar a ensinar e a trabalhar proativamente, no futuro a sua filha vai te agradecer por isso, né? Ou ela não vai precisar passar por determinada dificuldade. E eu tenho sentido isso muito forte com algumas coisas. Eu não sei se é a chegada da adolescência, o que que é que está acontecendo, mas eu sinto assim várias vezes o espírito me mostrando coisas que, opa, isso aqui é uma bandeirinha vermelha, presta atenção e pondera. Ora, pesquisa, descobre uma forma de trabalhar esse comportamento e ajudar ela a entender esse conceito. Ou ela precisa entender mais sobre esse assunto. Todo mundo tem aquelas coisas, né? Que podem se tornar problemas e que os pais conseguem ver. E eu sinto que cada pai tem inspiração que importa pro seu próprio filho, né? É. Talvez um comportamento que tu tá vendo como problemático para tua filha, um outro pai não veja como problemático pro filho dele, dela. E eu acredito muito que Deus, ele inspira e específico, né? Para cada pai, para cada filho. Uma coisa que eu acho interessante que tu falou, né, dos pensamentos, digamos, eu sou terapeuta familiar e a minha especialidade é em tratar casais que passaram por algum tipo de infidelidade, tá? E não conheço ninguém que foi infiel ao seu esposo ou esposa sem antes ter pensado na ideia de ser infiel. Não quer dizer que toda pessoa que tem um pensamento desses vai acabar agindo nele. Mas toda pessoa que agiu nele pensou nisso primeiro, né? E é muito interessante como ele tá falando aqui sobre a castidade. Tu falou, né, que ele tá falando especificamente pros homens.
E eu tenho pensado muito sobre isso, porque a castidade ela envolve muitas coisas. Tem um discurso que eu gosto muito do Elder Holland, que se chama Almas, Símbolos e Sacramentos. E uma das coisas que ele fala lá é sobre como a castidade ela é uma ofensa ao espírito da pessoa. Como a gente começa a ver outras pessoas como objetos, né? E quando a gente trata uma outra pessoa como um objeto, você está ofendendo a alma daquela pessoa. E a questão de sexualidade na castidade, como eu tenho três filhos homens, meninos, eu fico muito preocupada, né? Eles ainda são pequenininhos, né? Tem muita coisa, mas eu sei que é de agora que começa a construir como eles veem as outras pessoas. Então, se eu conseguir de pequenininho ajudar eles a verem outras pessoas como filhos de Deus, pessoas que são almas criadas por Deus e que precisam ser respeitadas, eu acho que é uma boa fundação. Mas eu tenho tentado procurar adquirir mais conhecimento sobre como criar filhos castos. E aí, uma prima minha me recomendou um livro que eu ouvi há algumas semanas atrás, que é sobre específico para ensinar meninos sobre castidade. E uma das coisas que eu achei muito legal, que eu não acho que se aplica apenas para meninos, mas que se aplica em geral para qualquer pessoa, para criar meninos e meninas. Eu não sei exatamente o que ela disse, mas na minha cabeça foi o que eu aprendi com ela. Ela disse que a nossa responsabilidade como os pais não é fazer os nossos filhos felizes. A nossa responsabilidade é ensinar eles os princípios que levam à felicidade. Em outras palavras, às vezes a gente vai ensinar, às vezes a gente vai corrigir, e eles vão ficar tristes por aquela correção. Eles não vão gostar, eles vão ralhar, eles vão brigar, vão birrar. Mas tudo bem. A minha responsabilidade como teu pai não é te fazer feliz o tempo todo. Claro que eu quero te ver feliz, mas eu sei que o que é feliz no longo período, no futuro, é fazer às vezes uma coisa que te deixa triste, ou que é desconfortável, ou que é difícil no momento. E, e corrigir eles em questões muitas vezes que tenham a ver com a castidade é desconfortável pra gente, é desconfortável pra eles, Hum. né? Mas nós precisamos ensinar. E aí, em conexão, uma coisa que eu aprendi também naquele livro, conectando já com um versículo lá na frente, Jacó 3:12. Ele fala, mostrando-lhes suas terríveis consequências. Tô falando, eu, Jacó, disse muitas outras coisas ao povo de Néfia, admoestando-os contra a fornicação e a lascívia e toda espécie de pecado, mostrando-lhes suas terríveis consequências. E essa mulher, ela fala que existe um lugar para o medo, né? Que hoje em dia é muito falado, a gente não quer ensinar ou educar os nossos filhos que eles obedeçam por medo, somente. E eu acho que a meta final é essa, a gente não quer que obedeça por medo. Mas existe um lugar para o medo. Existe um lugar para ensinar, olha, se você fizer isso ou aquilo, se você não viver a lei da castidade, se você dormir com uma outra pessoa sem ter casado, existe um risco que vocês ah, vai engravidar. Você quer, eu no caso ensinando meninos, né? Você quer engravidar uma moça? Vai ter que criar aquele filho. Ou ela fala no livro que é algo que eu nunca tinha pensado. É possível que essa mulher, você nunca saiba que ela ficou grávida. E você não vai ter nenhuma palavra na vida do seu filho. Então você ensina a consequência. Essa é uma possibilidade, é uma consequência desse ato. E é claro, né, para um jovem menino, adolescente, imagina o medo que deve dar dessa possível consequência. E se é isso que vai motivar ele a viver a lei da castidade, olha, meu amigo, tudo bem? Fico muito feliz que meu filho viva a lei da castidade porque ele tá com medo que isso aconteça, né? E claro que no fim, a ideia principal, o que eu quero instigar e ensinar nos meus filhos é que eles queiram viver a lei da castidade por amor e respeito às outras pessoas, porque eles veem outras pessoas como filhas de Deus e querem respeitar aquelas meninas. Mas se a motivação inicial vem um pouco por causa desse medo, dessa consequência,
não é negativa, acho que é algo positivo de ter esse medo como uma motivação inicial. Eu gostei bastante. Esse capítulo me fez pensar sobre muitas coisas. Me fez pensar sobre o movimento feminista, me fez pensar sobre a crise que a gente vive hoje no mundo de famílias sem pais, de filhos sem pais, e o que leva a, que depois leva essas crianças a cometerem atos de delinquência. Existem muitos estudos científicos sobre esse assunto, e a gente sabe então que homens que são homens, são necessários, são essenciais para as famílias, para a sociedade em si. A gente precisa de homens íntegros, de homens fortes, de homens castos. E existe uma expressão em inglês que eu acho que não existe em português, que é man-child. Já ouviu falar? Às Não. vezes, assim, uma mãe que tem um filho que é adolescente, que ele tá naquele período de transição, assim, que ele já não é mais menino, a voz começou a engrossar, ele já tá ficando com cara de homem, assim, e ela fala que ela tem um man-child, um homem criança. Entendi agora. Sabe, eu tenho um homem criança. E, e eu sinto que a falta de instrução ou a falta de é, tomar responsabilidade sobre os seus atos, sobre as consequências, né, das suas ações, e falta de lares fortes tem criado homens crianças no nosso mundo. E, e eu tenho uma amiga que, assim, quem me conhece sabe, eu sou toda metida fortinha, eu adoro levantar um peso pesado, fazer competição, assim, com meu marido. Eu gosto de coisa de menino, assim, né? Então eu tenho essa mentalidade, assim, bem menina moleque, assim. E um dia eu tava conversando com uma amiga e ela falou uma coisa que me tocou, assim. Ela falou que ela se preocupa muito que no mundo atual as mulheres estão precisando se tornar mais fortes porque os homens estão se tornando mais fracos. E eu pensei sobre isso, eu tenho ponderado muito sobre isso ultimamente, porque eu acredito que nós temos homens incríveis e nós precisamos desses homens. E de fato, eu sinto que muitas vezes a mulher precisa tomar uma posição de liderança que antigamente não era tão necessária, porque os homens eram mais proativos. E é um assunto meio polêmico e meio complicado, mas eu li um discurso que eu achei muito bom do Elder Christofferson. Se chama Sejamos Homens e é da conferência de outubro de 2006. A gente vai colocar aqui no link. Eu não vou ter tempo para falar sobre ele, mas ele conta alguns exemplos negativos e alguns exemplos positivos a serem seguidos. E ele dá várias características que os homens devem almejar ter. E daí eu fiquei pensando sobre, né, talvez as mulheres que ainda não são casadas e estão buscando por um homem. Eu acho que essas são características que precisam ser buscadas, né, num homem portador de sacerdócio digno. Então, eu vou linkar esse discurso aqui, mas eu sugiro a leitura para quem tiver interesse em aprender mais sobre homens que são homens. E eu acho interessante, como assim, buscar um homem que é homem. E tu falou, né, como as mulheres às vezes, muitas vezes têm que ser fortes porque existem homens muito fracos. Uhum, Mas eu penso também no efeito circular uhum, disso. Quando a mulher quer ser o homem e não dá chance para o homem ser homem, uhum, né? Claro que o homem tem a responsabilidade de ser proativo e tudo mais, mas quantas vezes, inclusive com o movimento feminista, uhum, né? A mulher quer se igualar ao homem e por isso tira o espaço do homem para ele ser homem, para ele ser, ah, tomar aquela responsabilidade, né? Inclusive aqui falando de castidade, né? Porque a gente não pode, a gente está falando aqui para mulheres. A maioria das pessoas que ouvem nosso podcast são mulheres.
E é aquela coisa, a gente não pode mudar os outros, a gente só pode mudar nós mesmas, né? Então, qual o papel que eu tô exercendo aqui que está contribuindo para o problema acontecer? Quais são os momentos, os lugares em que eu, às vezes, tomo aquela responsabilidade e tiro a oportunidade do meu marido de ser o homem que ele precisa ser? E como que eu estou ensinando os meus filhos, que são homens, a ser homens? E as minhas filhas, que são mulheres, a serem mulheres? E aí, claro, é um tópico muito grande que levaria, a gente podia falar horas e horas, né, sobre a responsabilidade de mulher e de homem, mas existem certas responsabilidades, existem certas características que são inerentes e divinas, tanto do homem quanto da mulher. E aqui tá falando, né? Ele tá chamando a atenção dos homens, mas talvez nós, como mulheres, como nós podemos ajudar os nossos maridos, os homens da nossa vida, e especialmente a gente está falando de maternidade aqui, os nossos filhos, a con- contribuir, né, para que eles sejam castos e apoiar eles nesses momentos, de castidade. Então, Gostei. Eu queria só comentar um exemplo bem rapidinho, assim, para demonstrar isso que a Elisa tá falando. Quando eu tava, em uma das matérias que eu fiz na faculdade, a gente estava estudando sobre isso, sobre desenvolvimento infantil. E sabe quando o bebê tá crescendo e a mãe geralmente é muito mais cuidadosa ao pegar o bebê e o pai geralmente brinca mais com o bebê, sei lá, chacoalha, joga pro alto. Tem pai, o teu marido faz isso, Elisa, que eu acho muito legal. Ele coloca o bebê em pé na mão e o bebê fica durinho assim, e ele segura o bebê. E daí a mãe fica desesperada, porque... E quando eu estava estudando sobre isso na faculdade, é comprovado cientificamente que essas brincadeiras que o pai faz com a criança, com o bebê, de jogar ele para cima, aquelas brincadeiras que assustam o bebê, que são naturais do homem fazer e não tão naturais para a mulher, fazem com que a criança mais tarde desenvolva a habilidade de se socializar melhor e de confiar em pessoas. podia ficar falando horas sobre esse assunto, assim. É, Eu adoro. eu também. Uma coisa que eu achei interessante no versículo 23, no finalzinho, ele fala: Pois eis que assim diz o Senhor, este povo começa a tornar-se iníquo. Eles não entendem as Escrituras, pois procuram desculpar-se por cometer libertinagens, por causa das coisas que foram escritas com referência a Davi e seu filho Salomão. E aí, eu fiquei pensando, né, quantas vezes eu tento procurar desculpa pelos meus erros, mas também qual a minha responsabilidade como mãe de ensinar os meus filhos a não tornar isso um hábito? Porque eu sei que é muito natural do ser humano se tornar defensivo e parte dessa de se tornar defensivo, a gente começa a encontrar desculpas, justificativas para os nossos erros. E outra coisa que tenta encontrar, colocar a culpa nos outros, né? Porque é o que eles estavam fazendo aqui, é falar: mas Davi e Salomão fizeram, por que que eu não posso fazer? É aquela coisa típica, né? Meu coleguinha faz, por que eu não posso fazer também? Todo mundo fez. Você não é todo mundo, né? Vai com as outras. Todo mundo se jogar da ponte, tu vai se jogar também? Cara, tem um livro para criança chamado Maria vai com as outras, Ah, de uma é? ovelhinha que se joga, todo mundo se Tá joga bom. do morro. Aí a Maria decide não se jogar. Mas enfim. Eu achei muito interessante, porque é um princípio muito importante, eu acho, pessoalmente para nós, mas para ensinar as crianças também, de não se justificar. Você fez, assume e corrige. Pronto, arrepende. Tá tudo bem. Por causa de Jesus Cristo, tá tudo bem, a gente pode resolver esse problema. Mas se a gente ficar se escondendo, se esquivando, se justificando, isso para o nosso progresso, né? Impede com que a gente consiga se arrepender e progredir. E eu gostei muito. Eu gostei também. Na verdade, eu vou deixar aqui a pergunta para as pessoas que nos ouvem. Como que vocês ensinam os filhos de vocês a aceitarem as consequências e a responsabilidade pelas ações deles?
Porque eu acho esse tópico muito difícil. Como tu falou, é uma tendência natural. E, assim, sendo honesta, pra mim, isso, eu não sei como, quando na minha vida que eu aprendi isso, mas de alguma forma eu aprendi desde pequena e eu lembro que eu tinha orgulho de falar, eu fiz errado, fiz mesmo e fui eu. Eu não sei como que, não sei por quê, como. E só que eu tenho uma dificuldade muito grande de ensinar isso. Eu não sei como ensinar isso. Eu adoraria aprender com vocês. Mas eu sinto que, geralmente, essa necessidade de desculpar o nosso comportamento, a raiz, né? A raiz do problema pode ser medo, pode ser vergonha, pode ser não querer errar. E só que eu sinto que é muito importante a gente aprender isso, porque até que você assume a sua responsabilidade, você não consegue mudar e a gente precisa disso para que a gente progrida na vida. Sempre falo isso para minha filha, enquanto a gente não consegue tomar sobre nós e entender que é minha responsabilidade, porque daí se torna seu aquilo. Tipo, sim, eu fiz isso, essa é a consequência. Quando eu tomo para mim, eu consigo fazer alguma coisa sobre aquele assunto. Agora, se eu jogo a responsabilidade para outra pessoa, eu me esquivo de mudar, de fazer alguma coisa sobre aquilo. E E você se torna uma vítima da exatamente, situação. você se torna uma vítima. Inclusive, quando eu estava lendo esse versículo, foi o que eu escrevi. Nós temos controle e nós não somos vítimas das nossas tentações, dos nossos pecados. Nós cometemos eles. Não interessa se a tentação foi grande, foi pequena, não importa. Eu fiz, eu escolhi fazer. As vítimas são quem tem que lidar com a consequência do meu pecado. As vítimas são meus filhos. Quando eu não consigo controlar ter É, paciência com eles, né? De novo, falando sobre a questão de eu ser terapeuta de casais, é muito interessante. E eu já me vi nessa situação como esposa, né? Mas assim, a tendência quando alguém procura ajuda porque o casamento tá difícil, geralmente eu diria assim, 90% dos casos que eu vejo, e inclusive quando eu estava com as minhas dificuldades, ele é o problema. É apontar o dedo, né? Ele ou ela, no caso, para os homens. Faz isso errado. Ou, no meu caso, ele não faz isso, ele faz aquilo, ele isso, ele aquilo, ele aquilo. E aí, o problema é sempre a outra pessoa. E aí tu tem uma lista, né, de todos os problemas que aquela pessoa traz na tua vida. E aí é muito interessante porque você se torna vítima e você tá culpando os outros. Você começa a se desculpar pelos seus próprios erros. Ah, mas eu fiz isso porque ele fez aquilo primeiro, né? Eu respondi grosso porque ele não me respeitou. E aí você se torna uma vítima. E isso é uma das coisas que eu trabalho muito com as pessoas, com os meus clientes, mas que eu precisei mudar, que, claro, eu ainda muitas vezes cometo esse erro, mas eu sinto que a minha vida e o meu casamento mudaram assim 180 graus quando eu finalmente mudei essa perspectiva e comecei a tomar pra mim de que eu que sou o problema. Mas assim, de que eu tenho culpa no cartório. E dizer, ok, se esse problema tá acontecendo, o que que eu estou fazendo de errado, ou o que que eu não estou fazendo, ou o que que eu posso fazer diferente para tornar a minha situação uma situação melhor, né? E o momento que eu consegui fazer isso, eu tenho que dizer que meu casamento se tornou um casamento muito mais feliz. Eu me tornei uma pessoa muito mais feliz. Acredito que meu marido também se tornou um marido muito mais feliz. E E eu consegui ver mudanças no meu casamento porque eu mudei. Eu parei de ficar apontando os defeitos da outra pessoa e eu decidi mudar.